Boa noite a todos. Nós damos graças a Deus por mais esse rico privilégio que nós temos de juntos estarmos aqui, mais uma vez, para louvarmos aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, e também de juntos aprendermos mais um pouco da sua santa, bendita palavra. Nós estamos nos finais de semana, conhecido como período da Páscoa, e amanhã se comemora então o domingo de Páscoa. Lembramos da morte e ressurreição do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus. Ontem então, sexta-feira santa, como se fala de um modo geral, até no meio religioso, nós pensarmos que na sexta-feira tem muitas coisas acontecendo, com Jesus naqueles momentos. O sábado parece que é um dia mais silêncio, mais quieto, ainda estão todos aguardando o que haveria de acontecer. E o domingo, então, nós temos a gloriosa ressurreição do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Bom, ontem foi sexta e amanhã é domingo. Então, nós não vamos falar de Páscoa, nós não vamos falar nem da sexta-feira, porque já passou. No sábado, então, a gente teria que pensar, numa mensagem mais elaborada para o sábado. E no domingo, como o domingo é amanhã, eu deixo a responsabilidade com o Gabriel. Então nós vamos dar continuidade nos nossos estudos que temos pensado com relação ao livro de Mateus. Vamos abrir nossas Bíblias para Mateus capítulo 3, a partir do verso 13. Mateus 3 e 13. Isso, a partir daqui, Elaine. Mateus 3 e 13. Vamos ler o batismo de Jesus até o verso 17. E depois, com a permissão do Senhor, capítulo 4 até o verso 11. Vamos fazer a leitura. Mateus 3 e 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixai por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Até aqui, por enquanto, nós contamos com as bênçãos do Senhor, enquanto haveremos de meditar na sua palavra. Amém. Bom, nós vamos notar aqui que no auge do ministério público de João Batista, sabemos que ele era a voz do que clama no deserto. João Batista não era apenas um profeta, mas ele era a própria profecia viva, uma profecia encarnada. Isaías 40 e o verso 3, aquele que haveria de preparar o caminho para o Salvador, para o Messias, que haveria de vir e começar então o seu ministério público. João Batista, então, ele estava pregando inicialmente a mensagem de arrependimento, onde as pessoas que vinham até ele, reconhecendo os seus próprios pecados, sejam religiosos ou não, tinham a necessidade de reconhecer a situação de pecado em que estavam, e então confessavam os seus pecados numa atitude de arrependimento, uma mudança de mente que, consequentemente, traria mudança de atitudes para com relação a Deus, e se voltava para Deus. Então essas pessoas eram batizadas por João Batista. Então Jesus, quando nós vemos no seu ministério, Jesus vai dar continuidade exatamente à mensagem de João Batista. Por isso que João Batista é o precursor, é aquele que estava preparando o caminho para o Salvador. João estava no auge do seu ministério. Eu creio que ele já estava pregando essa mensagem há algum tempo.
E tanto é verdade que ele já tinha alguns discípulos que ajudavam ele nesse ministério, nesse trabalho, na propagação da mensagem do arrependimento. E ele estava no deserto da Judéia, né, se alimentava de mel silvestre e também gafanhotos, e vestia aquelas roupas de saca, né? Então nós vemos ali que provavelmente João Batista já estava ali por um período de tempo, e no auge do seu ministério aparece Jesus a fim de ser batizado por João, para que ele então pudesse começar o seu ministério público da pregação do arrependimento e a fé salvadora na obra que ele mesmo haveria de realizar. Então, quando João ele vê Jesus, imediatamente ele aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado. João 1:29. Imediatamente ele vai apontar, ele vai dar testemunho da pessoa de Cristo. Nós já pensamos, João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, suas mães eram primas, então eles tinham um certo vínculo familiar, um certo parentesco, e isso lhe conferia a João Batista um testemunho de vida, porque entre os capítulos 2 e capítulo 3 de Mateus nós vamos ver um período de aproximadamente de 28 a 29 anos se passaram, e Jesus vivendo de uma maneira comum, exatamente como qualquer família judaica fazia naquela época, né? Então, quando João vê Jesus, ele aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha esse testemunho por já conhecer Jesus, por saber que durante toda a sua vida, durante todo esse tempo, estava ali aquele que era perfeito, que nunca cometeu um único pecado sequer, e estava aquele diante de todos, o Messias, aquele que haveria de salvar. Quando nós caminhamos um pouco mais aqui, nós vamos notar que Jesus chega para ser batizado por João, e João, de início, ele vai tentar impedir Jesus de ser batizado. E quando nós pensamos nisso, a resposta ela é um pouco óbvia, porque batismo para João e para aquelas pessoas que estavam sendo batizadas, e provavelmente foram várias pessoas que foram batizadas, ela tem um significado, apesar de ser simbólico, mas ele tem um significado de arrependimento dos seus próprios pecados, talvez uma contrição genuína, algo que acontecia no íntimo do seu ser, racionalmente, por saber, ter plena consciência, convicção dos seus próprios pecados, e agora se voltar para Deus, agora viver numa via oposta àquilo que eles estavam vivendo: arrependimento, conversão, mudança de vida. E arrependimento para Jesus, no caso, não faz sentido, porque estava ali diante dele o próprio Deus encarnado, aquele que nunca cometeu o pecado, tanto que João pôde dizer o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito. E o judeu sabia muito bem entender essa expressão, porque no sacrifício pascual, tem a ver com a nossa mensagem hoje, essa época que nós estamos vivendo. Então os judeus, eles tinham que pegar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, colocar ali por 14 dias e observar se aquele cordeiro, se aquele animal não tinha nenhum defeito, se de fato ele se achava digno, perfeito, para ser imolado, a fim então de que fosse feito os sacrifícios no templo e os seus pecados fossem perdoados. Os judeus, eles tinham isso em mente, era fácil de entender essas palavras, sendo judeu, quando João Batista ele bradou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, absolutamente perfeito, absolutamente sem pecado, João fala: olha,
Eu que deveria ser batizado por ti, eu não sou digno de tamanha honra, e você vem a mim para que eu seja batizado. Então Jesus vai convencer João Batista a fim de que ele fosse batizado, deixar dessa forma, para que assim se cumprisse toda a justiça. Que justiça? A justiça de Deus sobre nós, pecadores, satisfeita de uma maneira perfeita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Jesus vai se identificar com o pecador no início do seu ministério e vai se identificar com o pecador no final do seu ministério. Com a morte, Jesus estava assumindo para si o preço, o peso de todos os nossos pecados, e lá na cruz ele pôde clamar: Deus meu, por que me desamparastes? Estava ele ali assumindo a nossa culpa, assumindo o nosso lugar, e Deus punindo na pessoa de Cristo os nossos pecados. Então ele estava ali numa atitude de identificar-se conosco no início do seu ministério e também no final do seu ministério. Caminhando mais um pouco, então, nós vamos ver verso 16: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Aqui nós vamos ver a Trindade reunida aqui nessa cena, a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos que ainda nos dias de hoje existem seitas, e muitas das vezes são até chamadas de igrejas, mas que não creem na verdade da Trindade, apesar de na Bíblia nós não vermos essa palavra Trindade ser escrita de uma maneira clara, mas nós vemos a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo, os três na figura de Deus. E aqui nós vamos ver as três pessoas desse Deus único, triuno, do qual nós cremos. Trindade é uma coisa que nós podemos crer, apesar de não conseguirmos entender na sua totalidade como pode ser isso. Aí nós entendemos que a nossa mente é fraca, nós somos limitados, somos seres finitos e não conseguimos entender como um Deus infinito, um Deus infinitamente superior a nós. Nós de fato não conseguimos entender na totalidade, mas nós podemos crer. Nós vamos ver nessa única cena a figura do Pai dizendo aquelas palavras, a figura do Filho sendo batizado e recebendo essas palavras, ouvindo exatamente aquela declaração do Pai, e também a figura do Espírito Santo repousando ali sobre ele. Interessante nós pensarmos nessa declaração de Deus para com o Senhor Jesus Cristo, e ela foi uma declaração antes do início do ministério público de Jesus. E isso fala muito, porque antes, porque o amor de Deus, ele é manifesto pelo Senhor Jesus Cristo, antes dele ter feito alguma coisa, antes dele ter iniciado o seu ministério público, o seu trabalho. Isso significa que o amor de Deus é um amor incondicional, independente do desempenho que Jesus teria, o Pai demonstrando, provando o seu amor para com ele de uma maneira incondicional. E tanto o seu amor quanto a sua satisfação plena na pessoa bendita do Filho. Então isso é incrível, porque se nós estamos em Cristo, se essas declarações que foram inicialmente direcionadas à pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas se nós estamos em Cristo, nós podemos nos beneficiar dessas declarações que foram direcionadas à pessoa de Cristo, porque
o Pai nos vê através do Senhor Jesus Cristo. E o amor de Deus por nós não vai depender do nosso desempenho, não vai depender de quem de fato nós somos, mas vai depender dele, porque ele é amor, porque é o caráter de Deus nos amar. Então nós somos amados por Deus de uma maneira incondicional. Então cada um de nós que estamos aqui, se já estamos em Cristo, se já somos salvos, saiba que você é filha amada de Deus. Saiba que você é um filho amado de Deus. E como nós somos pais, nós amamos os nossos filhos de uma maneira incondicional. Esse é o amor de Deus, o caráter. Deus ama porque Ele é amor. Mas nessa declaração também existe uma segunda parte. Quando Deus disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Agora, agradar a Deus, aí vai depender de nós. Agradar a Deus, trazer satisfação ao coração de Deus, trazer alegria ao coração de Deus, aí vai depender das nossas atitudes, da forma como nós estamos nos portando, do nosso maneira de viver. Aí aqui nós já estamos falando de uma vida de santidade. Então é amar aquilo que Deus ama, procurar os interesses daquilo que Deus procura e passar a odiar aquilo que Deus odeia. Aversão ao pecado como Deus tem aversão ao pecado, e então nós vamos agradar a Deus. Aí sim vai depender de nós. Nós estamos falando de santidade. Porque como um filho, num período escolar, por exemplo, e se um filho tira uma nota baixa na escola, não vai mudar o nosso amor por esse filho. Nós somos pais e os nossos filhos têm o nosso amor incondicionalmente. Eles continuam sendo nossos filhos amados. Mas se ele quer então nos agradar, então que se esforcem, que se dediquem a tirar notas boas na escola. E então certamente nós como pais ficaremos felizes, vamos ser agradados, né, pelos nossos filhos, exatamente da mesma forma. Capítulo 4, a partir então do verso 1. Capítulo 4, verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e lhes disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aqui então nós vamos ver a tentação de Jesus, e ele foi levado para o deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Mas antes de entrarmos no texto, com relação àquela declaração que Jesus acabara de ouvir
do próprio Deus. Como Deus, sendo Pai, Ele teve cuidado de dar o sustento necessário, de dar a provisão necessária, porque Deus já sabia em que grau Satanás haveria de tentar o seu Filho, de tentar o Senhor Jesus Cristo. E ele sabia que ele viria com artilharia pesada, porque ele joga sujo, ele é oportunista. E depois de um período de tempo, ele haveria de chegar com dúvidas. Então, quando nós olhamos para Deus, logo Jesus saindo das águas, que eu até coloquei no slide, um símbolo do novo nascimento. Por isso que eu disse que se estamos em Cristo, se nós já nascemos de novo, então nós podemos nos apropriarmos daquela declaração que foi direcionada à pessoa de Cristo. Então, logo Jesus, ao sair da água, ele ouve aquelas palavras que o Pai estava fazendo ali naquele momento, alimentando o seu filho, dando-lhe o sustento necessário, dando-lhe força, colocando em seu coração uma verdade incontestável, firmando os pés do Senhor Jesus Cristo na verdade que é a palavra de Deus. E seja quem for que fosse dizer ao contrário, ele sabia aonde estavam os seus pés, aonde estava a sua vida e quem de fato ele é. Não foi à toa que nesse momento nós vamos ver, durante o ministério público de Jesus, que por mais 2 vezes Deus vai ter a mesma atitude com relação ao seu próprio Filho, mas a primeira vez foi algo extremamente importante e absolutamente necessário, porque Jesus teve capacidade, condições de responder, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai, da boca de Deus. Jesus estava com fome no seu estômago, carnalmente, fisicamente sim, com fome, mas espiritualmente ele estava saciado. Ele tinha esse relacionamento íntimo com o Senhor, com Deus Pai, e agora ele foi capaz de suportar essas tentações. O que nós vemos aqui? Nós como pais, principalmente pais de crianças que ainda estão numa idade bem pequena, nós temos a necessidade de olharmos adiante e com um olhar, uma visão espiritual, vermos o que Satanás está preparando para essas crianças. No mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, seja através daquilo que nós temos de tecnologia em casa, através das telas, ou até mesmo quando essas crianças forem encaminhadas para a escola. O que Satanás tem preparado para elas? Quais vai ser as tentações que elas receberão? E nós, como pais, temos que nos anteceder, temos que chegar primeiro, temos que antever essas situações e de antemão providenciar o sustento e de antemão providenciar o alimento espiritual para as nossas crianças, porque o que elas vão enfrentar, seja em qualquer lugar que estivermos, ou mesmo dando um passeio, elas vão ver situações, vão ver pessoas, vão ver coisas, não tem como esconder. Nós vivemos num mundo mau. E Satanás, ele tem investido pesado a fim de atingir principalmente as crianças nos nossos dias. Porque se ele consegue perverter a mente, o coração de crianças, e ainda na primeira fase ali, na pré-adolescência, e logo que for ficando na fase da juventude, ele já vai ter uma geração tão mais perversa, tão mais imoral, tão mais corrupta do que a que nós estamos vivendo hoje em dia, que se formos conversar com os nossos avós, a gente vai perceber que já está terrível.
e que a humanidade nos dias de hoje, ela vai cada vez mais rumo a um abismo terrível, longe de Deus e sem salvação, e a imoralidade, a permissividade para o pecado e todo tipo de corrupção e todo tipo de maldade é aceitável nos nossos dias. A inversão de valores, o que era errado agora é certo. Nós vemos como isso tem sido tão cruel, como isso tem sido tão forte. E pais, cada um de nós temos que assumir a nossa responsabilidade dentro de casa e chegarmos na frente. Um assunto que está na moda e que tem se falado tanto com relação à ideologia de gênero. Como nós podemos explicar para uma criança de 6 anos de idade, de 3 anos de idade, a questão da ideologia de gênero? Nós precisamos ensinar a verdade. É assim que nós ensinamos sobre ideologia de gênero em casa. Abrimos os textos bíblicos que mostram que Deus é o Senhor do casamento, que mostra que Deus é o Criador do nosso corpo, e que Deus, Ele nunca erra, tudo o que Ele fez é absolutamente perfeito. É mostrar o certo, mostrar o correto, com textos bíblicos. É assim que se ensina sobre ideologia de gênero, e depois mostrar exemplos. Um álbum de casamento é uma boa ferramenta para ensinar sobre ideologia de gênero, porque ali você vai mostrar o pai e a mãe, e vai falar para a criança, um homem e uma mulher. Depois você vai mostrar nas páginas onde estão os padrinhos, e você tem condição de mostrar um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, e ensinar, inculcar que ou é homem ou é mulher. Foi assim que Deus criou, foi assim que Deus instituiu, e é absolutamente bom toda essa questão. E depois de inculcar, mostrar a verdade, nós podemos perguntar: pode um homem casar com outro homem? Então nós vamos receber a resposta. E óbvio que dessa forma vai ser uma resposta negativa. E então nós temos condições de falar. Existem pessoas nos nossos dias que estão vivendo tão longe de Deus, que têm escolhido tais práticas. É assim que se ensina sobre ideologia de gênero em casa, mostrando o certo. Nós precisamos chegar na frente do mundo, porque na escola vai se falar que é uma coisa boa. Na escola vai ensinar cada vez mais cedo a respeito de assuntos que muitos pais não conversam com seus filhos dentro de casa, por ter um certo tabu, um certo respeito, medo. Mas lá na escola se fala de uma forma aberta, de uma forma imoral, sem pudor, sem respeito, e nós precisamos chegar na frente. Essa é a nossa responsabilidade. Precisamos chegar na frente. E foi justamente isso que Deus fez com relação ao Senhor Jesus, sabendo que ele já estava para ser levado pelo Espírito a fim de ser tentado no deserto. Jesus então ele vai ser tentado com a finalidade de ser provado que em tudo ele foi tentado e ele não pecou, de que ele foi absolutamente perfeito em todas as suas ações durante a sua vida, e isso o credenciava para assumir na cruz o preço do pagamento dos meus pecados, dos nossos pecados. Porque se Jesus tivesse cometido um único pecado, ele já estaria desqualificado e ele não poderia realizar a obra que ele realizou. Então Jesus ele vai ser tentado justamente por isso. Ele estava ali num período de jejum e oração, 40 dias, 40 noites, em jejum, sem comer. Um sofrimento físico ele estava passando, mas isso fala de uma consagração, um período de santificação, não que ele tivesse que passar por uma santificação no sentido de um pecador,
mas no sentido de consagrar a sua vida, entregar a sua vida aos cuidados do Senhor para cumprir a sua missão. Qual a missão? Que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele vai passar por esse jejum, por esse período de consagração. Jesus começa a entregar-se a si mesmo voluntariamente debaixo dessa missão. Colocar-se a sua vida à disposição de pagar o preço dos pecadores, aquilo que não tínhamos condições de pagar. Então não só Jesus morreu por nós lá na cruz, mas ele viveu, passou por todas as situações, foi tentado ao extremo, assim como nós somos tentados, mas em tudo ele foi perfeito, absolutamente sem pecado. E Jesus está dando o exemplo de que é possível nós vivermos uma vida e falar não para o pecado. Precisamos aprender mais com o nosso irmão Warren. Graças a Deus que ele está trazendo aqueles estudos em Romanos, a partir do capítulo 4. Ali nós vamos ver, e toda a carta, né, que Paulo escreveu aos Romanos vai tratar desses assuntos. Então Jesus vai mostrar na prática que é possível, exatamente como ele agiu. Vamos pensar na primeira tentação. Os irmãos, não reparem os slides, ficou bem simples, não tive tempo de trabalhar, mas a primeira tentação, o pão. Satanás, antes de chegarmos nas tentações, vemos a figura de alguém oportunista, que observou que Jesus, durante aquele tempo, ele estava passando ali sem se alimentar, estava com fome. E no momento que ele estava com fome, talvez no momento de mais necessidade, então ele vê uma oportunidade, estrategista, oportunista, sagaz, astuto. Esse é o nosso inimigo. Se ele teve essa condição de chegar perante Jesus e o tentar da maneira como ele o tentou, que dirá de nós? Por isso que a Bíblia é bem clara em dizer que temos que vigiar, orar, para não cairmos em tentação. Temos que ficar atentos, desconfiarmos de nós mesmos, porque se levanta uma natureza pecaminosa dentro de nós. Nós que agora temos duas naturezas, temos aprendido isso muito, né? Na escola dominical com o nosso irmão Warren, essa luta, essa guerra que existe dentro de nós, e que Paulo deixa bem claro para nós ali em Romanos. Então, desconfiarmos dessa natureza pecaminosa que existe em nós e não darmos oportunidades, porque Satanás, ele anda ao derredor procurando, como um leão, procurando a quem possa tragar. A primeira tentação, ele vai mandar, então, sugerir pelo menos que Jesus, se é de fato filho de Deus, ele vai colocar em dúvida, ele vai colocar em xeque, mas Jesus já estava alimentado, Jesus já tinha o sustento do próprio Pai. Então Satanás chega com a dúvida: se és de fato filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus vai responder: não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus vai mostrar aqui que não existe só a vida física, mas também existe uma vida espiritual. E somente vida física, ela é passageira, ela tem início, meio e fim. Para uns, o início, o meio e o fim é mais curto, para outros um pouco mais longo, mas a vida enquanto estamos aqui nessa terra, a vida física, ela é passageira, mas existe uma eternidade, existe uma vida espiritual. E o princípio que Jesus está trazendo aqui: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O princípio que Jesus está trazendo aqui: céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Ou seja, também existe uma vida espiritual. E essa vida espiritual, ela é, de certa forma, mais importante do que propriamente a vida física. Porque por mais que soframos,
por mais que possamos enfrentar a pior situação enquanto estamos aqui, nós sabemos que um dia isso vai passar. Nós sabemos que a situação adversa vai passar, a enfermidade pode passar, a dificuldade, e quando isso tudo passar, e nós entraremos na eternidade junto com Deus. Ou seja, relacionamento com Deus é mais importante do que vida material, do que vida física, é nós gozarmos de um relacionamento com Deus. E ele vai ter a capacidade de responder isso para Satanás. Segunda tentação, depois que Satanás o levou ao pináculo do templo, o templo foi construído sobre um monte Moriá, que foi o mesmo monte que Abraão foi para sacrificar o seu filho Isaque. Deus providenciou um cordeiro para que ele fosse morto no lugar de Isaque. Então, era um lugar alto, e o templo, uma construção colossal, principalmente o segundo templo, que foi reformado por Herodes o Grande, nos dias de Jesus. Ele fez daquela construção do templo algo grandiosíssimo, muralhas enormes, o templo muito grande, e ele alargou mesmo e fez aquilo uma grande obra naquela região, na cidade de Jerusalém. E ele Satanás leva Jesus até o lugar mais alto do templo e fala: olha, atira-te daqui abaixo, se você é de fato filho de Deus, porque está escrito a teu respeito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardares em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O que Satanás está dizendo aqui é um salmo. Nós temos que entender que Satanás, ele entende de Bíblia, e muitas das vezes ele vai usar a própria Bíblia para enganar pessoas. E tem muitos templos cheios de pessoas sendo enganadas por verdadeiros lobos vestidos de ovelha, usando a Bíblia para enganar, para extorquir, para enriquecer-se, e as pessoas são pegas na sua própria ganância de ficar ricas, de buscar bênçãos materiais, e são enganadas. Satanás, ele entende de Bíblia, ele está citando um salmo, provavelmente Salmo 91 é o que ele está citando aqui, mas Jesus sabe que isso ele não poderia fazer, porque caso ele fizesse isso, ele estaria colocando Deus à prova, a fim de provar a existência de Deus, a fim de provar que Deus é bom, a fim de provar como que se Deus tivesse a necessidade de provar algo para nós, algo absolutamente impensado, e colocar Deus à prova. Nós sabemos que é pecado, e Jesus vai trazer isso a Satanás, e ele fala: também está escrito, não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Que ele está mostrando é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Por mais difícil a situação que ele estava enfrentando naquele momento, Deus não perdeu o controle. E às vezes nós somos tentados a colocar Deus à prova. Quando estamos passando por dificuldades na área financeira, ou na área emocional, ou na área da saúde, ou qualquer tipo de situação que estamos passando, uma situação adversa, e às vezes por conta da dificuldade, o sofrimento, nós somos tentados a colocar Deus à prova, como que se exigindo algo dele. Mas ele não tem absolutamente a menor necessidade de provar nada para nós, porque apesar das situações saírem fora do nosso controle, Deus continua soberano sobre todas as situações. E Deus de antemão já previu que haveríamos de passar por tais e tais situações, e qual seria o resultado, porque todos os nossos dias já estão escritos em seus livros. Ele continua reinando soberano, por mais que vemos o mundo como está, mergulhado no pecado, na violência e na imoralidade, e em todas as situações adversas. Deus continua no trono, reinando soberano sobre todas as coisas, e obviamente que quando chegar o tempo, Deus vai trazer juízo, Deus vai trazer condenação, Deus vai pedir contas de cada um individualmente. Então Deus não perde o controle das situações, e os religiosos, principalmente no meio chamado gospel,
eles correm muito esse sério risco de exigir algo de Deus, exigir uma bênção de Deus, e eles chegam bem próximo de colocar Deus à prova, ou muitos, na verdade, estão agindo exatamente desta forma, não colocar o Senhor Deus à prova. E a terceira tentação, Satanás leva o Senhor até um altíssimo monte, lá ele vai mostrar todos os reinos da terra, ele vai mostrar toda a sua glória e vai falar: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então aqui nós vamos ver que ele vai dizer para Jesus: olha, você pode ser rei, mas faça isso agora. Ele vai trabalhar com a soberba, ele vai trabalhar com a glória antes da cruz, a glória antes do sofrimento. E Jesus vai responder que somente ao Senhor teu Deus, lembrando que Deus também é Deus do diabo, que pela soberania de Deus, muitas das vezes o diabo está pensando, está orquestrando alguma situação adversa, e tudo aquilo no final vai redundar para a honra e glória de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Jó. Tudo que o diabo fez, a maneira que ele investiu para destruir a vida e o testemunho de Jó, no final produziu muito mais honras e glórias ao nome de Deus. E Deus permitindo o agir de Satanás, na verdade, Satanás estava trabalhando para Deus. Então, Satanás sabe, ele tem um Deus. O Deus, ele está soberano, assentado sobre o seu trono. E Jesus responde: ao Senhor, seu Deus, unicamente prestarás culto. Ele está falando aqui muitas das vezes que nós, em nossa religiosidade, corremos o sério risco de colocarmos alguma idolatria em nosso coração, seja um ministério, seja um trabalho, seja um cargo, seja uma situação, seja um familiar, seja algum bem material que possa ocupar o nosso primeiro lugar, nosso coração. Nós estaremos sendo idólatras. Então, quando nós vamos fazer uma releitura das tentações de Jesus, nós vamos perceber o seguinte, é o que eu coloquei lá já como resultado, e nós vamos entender exatamente agora. O foco de Mateus é apresentar Jesus como rei, e na verdade ele é rei, e ele já reina em nossos corações, nos corações das pessoas que são salvas, e ele vai reinar sentando sobre o trono de Davi, nós sabemos, e todo olho o verá, e ele vai reinar por toda a eternidade. Mas o foco de Mateus é apresentar Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando nós vemos a primeira tentação, Satanás chega para ele e fala: transforme as pedras em pão. O que ele está falando para Jesus? O pão em abundância, naquela cultura local, significava poder econômico. Porque quem tinha pão econômico, quem tinha pão em abundância, eram pessoas ricas, que tinham um poder econômico satisfatório, um poder econômico diferenciado dos demais, e acontecia muito de pessoas ter necessidades do pão. Então o pão simbolizava poder econômico, e a falta de pão simbolizava falta de poder econômico, falando de pessoas pobres. Quem tinha abundância de pão, estavam falando de pessoas ricas. Quando Satanás chega para Jesus e fala: transforma essas pedras em pão, ele está falando: olha, você vai ser rei, você pode ser rei, você pode reinar, mas faça isso através do poder econômico que está em suas mãos. Você tem o poder de transformar essas pedras em pão. Então você tem o poder de ter bastante poder econômico, riqueza, influência. Coloca a sua confiança nisso. Não vá para a cruz. O foco de Satanás com as tentações é desviar Jesus do curso que levaria ele até a cruz. Então Satanás está falando para Jesus: faça isso, você vai ser rei, vai dar tudo certo, faça através do poder econômico, faça através
desse poder que está sobre você de gerar renda, de gerar finanças, e você vai ser um homem influente, e você vai ser rei. Não vai ter ninguém mais rico do que você. Faça isso através do dinheiro, através do poder econômico, e você vai ser rei. Quando nós chegamos na segunda tentação, uma tentação religiosa, porque Satanás sabia o grande império que era a religiosidade naquela época, e a grande influência que a religião tinha sobre o povo e sobre a sociedade, tanto que eles eram de comum acordo com o Império Romano e tinham muitas ações conjuntas, a religião e o governo do imperador romano. Quando Satanás leva Jesus até o templo, ele sabia que lá estava cheio de pessoas. E ele estava mostrando para Jesus que a religiosidade era algo muito forte. Imagina Jesus se atirando abaixo, os anjos vindo e segurando Jesus pelas mãos, e Jesus ia voar diante das pessoas, na companhia dos anjos, todos os religiosos que estavam no templo, todos aquela religiosidade tremenda iria reconhecer no mesmo instante: é o Rei Messias, é o Salvador. Todos haveriam de aclamar ele com muita facilidade. E de fato nós vemos que Jesus ele não procurou a aceitação das pessoas, e principalmente dos religiosos, porque foram os religiosos que perseguiu, prendeu, depois entregou Jesus para ser crucificado. E que Satanás estava falando: você pode ser rei, mas faça isso através da religiosidade, da influência religiosa, da liderança religiosa que você pode exercer sobre todas essas pessoas. E está vendo aqui o tamanho da religião que nós temos aqui? Com todos os rituais religiosos, você vai ser aceito. Você pode ser rei, mas faça isso através da religião. E a terceira tentação, ela é justamente uma tentação no âmbito político, quando Satanás vai mostrar as glórias dos reinos, dos reis da terra, e fala: olha, tudo isso eu vou te dar, se diante de mim você se prostrar e me adorar. Ou seja, você pode ser rei. Essa era a mensagem de Satanás. Mas faça isso através da política, da influência política. Faça isso através de politicagem. Uma mão lava a outra. Você faz uma coisa para mim e eu faço outra coisa para você. Faça isso através da sua rede de relacionamentos. Todos esses reinos da terra eu te darei. Então você faz uma coisa para mim e eu faço outra coisa para você. Você pode ser rei, mas faça isso através da política. E nós sabemos que Jesus, ele rejeitou todas essas possibilidades. Graças a Deus por isso, porque o foco de Jesus era buscar e salvar o que se havia perdido, e para isso ele tinha necessidade de ir até a cruz. Ele sabia que ele iria reinar, ele sabia que Deus o colocaria sob o seu nome sobre todo nome, ele seria aclamado Rei dos Reis, mas primeiro ele teria de enfrentar a cruz, porque se ele não enfrentasse a cruz, todos nós estaríamos perdidos. Ou seja, quais foram as respostas de Jesus? Vida espiritual com Deus é mais importante. Não pôr Deus à prova, muitas das vezes a religião faz isso. Adorar somente a Deus, colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Caminhando para o encerramento, e como disse o Warren, né, todo pregador quando fala isso ainda tem mais 15 minutos. Então, mas caminhando mesmo para o encerramento, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela é a espada. É dessa maneira que nós vencemos as tentações em nossas vidas. Para isso nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. E ao contrário do que muitas das vezes nós pensamos, nós temos que pegar a palavra, que é a espada, e aplicar nas pessoas. E aplicar até mesmo no diabo. Nós temos que, na verdade, entender o que Jesus fez aqui, usando a espada da palavra. Ele não aplicou a palavra, ele não aplicou a espada no diabo,
mas ele aplicou ela em si próprio. É aqui que nós vamos entender que a espada da palavra, nós vamos aplicar ela, nós vamos encravá-la em nós mesmos. Quando nós somos tentados, então, com o conhecimento da palavra, nós vamos aplicar em nós mesmos. Porque quem estava com fome não era Satanás, não era outra pessoa, era Jesus. Então Jesus pega a palavra e aplica em si mesmo. Olha, você não precisa comer agora, calma, você vai comer daqui a pouco, mas mais importante é agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, eu saber que não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Quem estava sendo tentado a colocar Deus à prova pela situação que ele estava passando naquele momento era Jesus. E quando ele vai responder, quando ele vai aplicar a palavra, ele aplica a palavra em si mesmo. Ele estava falando consigo mesmo. Não colocarás Deus à prova. Ele lembrando das suas palavras: filho amado, tenho todo o meu prazer, o desejo de agradar a vontade de Deus. E terceiro lugar, vendo toda a glória antes da cruz. E ele pensa, ele estava sendo tentado a desviar-se da cruz, mas ele pensa, ele aplica a palavra em si próprio, ele aplica a espada da palavra em si próprio, e o desejo do filho de obedecer a Deus. Porque muitas das vezes nós pegamos a palavra de Deus e com certa arrogância, com pessoas ao nosso redor que não têm o conhecimento, e nós já lançamos uma palavra, um versículo, e aquilo parece tão pesado e acabamos ofendendo as outras pessoas. E achamos que estamos certos, mas na verdade a palavra, a espada da palavra, nós aplicamos ela em nós mesmos, quando nós estamos sendo tentados, quando nós estamos passando pelas mesmas situações. Então, quando nós aplicamos, encravamos a espada no velho homem, então Satanás ele não tem legalidade para agir em nossas vidas. Porque uma grande força que ele tem para agir em nossas vidas é o nosso ego. E isso está dentro de nós. Isso está na nossa velha natureza. O pecado é um grande aliado de Satanás para ele agir em nossas vidas. Quando nós pecamos, é como se nós fôssemos a um cartório e escrevêssemos uma procuração no nome de Satanás, reconhecemos firma no cartório e entregamos para ele fazer o que ele quiser em nossas vidas. O pecado nós damos liberalidade, legalidade para Satanás agir em nossas vidas. Por isso então que nós devemos aplicar a espada, que é a palavra de Deus, em nós mesmos, fazendo, pois, morrer a nossa velha natureza, o velho homem, aquilo que o apóstolo Paulo nos orientou. Então, Satanás ele não terá força, ele não terá influência, poder para agir em nossas vidas. Como nós aprendemos, com as tentações, e que realmente seja essa a nossa esperança, expectativa, ao estudarmos o livro de Mateus, contemplarmos a pessoa do Senhor Jesus Cristo e numa tentativa de imitá-lo mesmo, seremos transformados à imagem e semelhança daquele que nos amou e se entregou por nós na cruz do Calvário. Amém.